Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. Vamos caminhar aqui para a gente poder dar continuidade. Hoje já quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024, nós estamos dentro do livro do profeta Ezequiel. Deus tem ministrado muito a minha vida esse ano através desse livro. A cada ano, né, que a gente vai lendo, o Senhor vai mostrando detalhes, vai mostrando outros versículos que a gente não tinha percebido na outra leitura, e isso é muito bom, né? Por isso que a gente precisa sempre perseverar na leitura. Hoje a gente vai ler então Ezequiel 28, 29, 30 e 31, tá? Uma leitura um pouquinho mais extensa, mas vamos caminhar. Então, Ezequiel capítulo 28 diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz: Sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares, mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que seja oculto a você? Mediante a sua sabedoria e seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano Senhor: por que você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus? Trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e transpassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer a cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então: eu sou um Deus, na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem, e não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, vire o rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga: assim diz o soberano Senhor: estou contra você, Sidom, e manifestarei a minha glória dentro de você. Todos saberão que eu sou o Senhor quando eu castigá-la e mostrar-me santo em seu meio. Enviarei uma peste sobre você e farei sangue correr em suas ruas. Os mortos cairão derrubados pela espada que virá de todos os lados contra você, e todos saberão que eu sou o Senhor. Israel não terá mais vizinhos maldosos agindo como roseiras bravas, dolorosas e espinhos pontudos, pois eles saberão que eu sou o soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor: quando eu reunir Israel dentre as nações nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre eles à vista das nações.
Então eles viverão em sua própria terra, a qual dei ao meu servo Jacó. Eles viverão ali em segurança, construirão casas e plantarão vinhas. Viverão em segurança quando eu castigar todos os seus vizinhos que lhes fizeram mal. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Capítulo 28, Ezequiel vai profetizar contra o rei de Tiro e ainda levanta o lamento, né? Dentro desse mesmo texto. A gente também tem uma profecia contra Sidom, uma outra região. E por fim ele termina dizendo que ele vai então castigar todas as nações que fizeram mal a Israel, ao seu povo, né? E dar a terra que desde o início ele tem prometido a Israel. Então a gente percebe nitidamente que o Senhor vai profetizando o fim de todas as coisas, né? O Senhor vai profetizando a forma como ele vai dar cabo a toda maldade, a toda iniquidade, a todos aqueles que são arrogantes, que acham que são um Deus. Ele começa o texto dizendo isso sobre o rei de Tiro, né? Capítulo 29. Profecia contra o Egito. Capítulo 29 diz assim: No 12º dia do 10º mês do 10º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. E diga-lhe, assim diz o soberano Senhor: Estou contra você, faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio aos seus riachos. Você diz, o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo, mas porei anzóis em seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. Puxarei você para fora dos seus riachos com todos os peixes grudados em suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá em campo aberto e não será recolhido nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Quando eles o pegarem com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você quebrou e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano Senhor: Trarei uma espada contra você e matarei os seus homens e os seus animais. O Egito se tornará um deserto arrasado, então eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse, o Nilo é meu, eu fiz, estou contra você e contra os seus regatos, e tornarei o Egito uma desgraça e um deserto arrasado, desde Migdol até Sevene, chegando até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio à terra devastadas, e suas cidades estarão arrasadas durante 40 anos, entre cidades em ruínas. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano Senhor: Ao fim dos 40 anos ajuntarei os egípcios desde as nações nos quais foram espalhados. Eu os trarei de volta do cativeiro e os farei voltar ao Alto Egito, a terra dos seus antepassados. Ali serão um reino humilde, será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu o farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança de sua iniquidade, por procurá-lo em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou o soberano Senhor. No primeiro dia do primeiro mês do 27º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu o seu exército numa dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum, e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor: Vou dar ao Egito, ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele levará embora a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o seu exército. Eu lhes dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim. Palavra do soberano Senhor. Naquele dia farei crescer o poder da nação de Israel e abrirei a minha boca no meio deles. Então eles saberão que eu sou o Senhor.
Capítulo 29, o Senhor vai falar sobre o Egito, outra nação que também está ao redor de Israel e que vai sofrer as consequências pela sua arrogância, pelo seu engrandecimento, né? De achar que eles têm todo o poder e que Deus não é Deus e que o Nilo é o Deus e que os deuses deles é que são Deus. O Senhor está trazendo juízo sobre cada uma das nações que deveriam levar o seu nome como o verdadeiro Deus que os criou, né, que os formou. Capítulo 30. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano Senhor. Clamem e digam: ai, aquele dia, pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será um dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito e angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada e os seus alicerces serão despedaçados. A Etiópia e Fute, Lude e toda a Arábia, a Líbia e o povo da terra da aliança cairão a espada com o Egito. Assim diz o soberano: os aliados do Egito cairão e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Sevene, eles cairão à espada. Palavra do soberano Senhor. Serão arrasados no meio de terras devastadas e as suas cidades jazerão no meio de cidades em ruínas. E eles saberão que eu sou o Senhor quando eu incendiar o Egito e todos os que o apoiam forem esmagados. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para assustar o povo da Etiópia, que se sente seguro. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim diz o soberano Senhor: darei fim à população do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e o seu exército, a nação mais impiedosa, serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito e a terra se encherá de mortos. Eu secarei os regatos do Nilo e venderei a terra a homens maus pela mão de estrangeiros, deixarei arrasada a terra e tudo o que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano Senhor: destruirei os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito e espalharei medo por toda a terra. Arrasarei o alto Egito, incendiarei Zoã e infligirei castigo a Tebas. Derramarei a minha ira sobre Pelúcio, a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito, Pelúcio se contorcerá de agonia, Tebas será levada pela tempestade, Mênfis estará em constante aflição. Os jovens de Heliópolis e de Bubates cairão à espada, e a população das cidades irá para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia em Táfnis, quando eu quebrar o cetro do Egito. Ali sua força orgulhosa chegará ao fim, ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim eu darei castigo ao Egito, e todos ali saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do 1º mês, do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, nem lhe foi posta uma tala para fortalecê-lo, o bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: estou contra o faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada nas mãos dele, mas quebrarei os braços do faraó, e este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a brandir contra o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor. Eu dispersarei os egípcios no meio das nações e os espalharei entre os povos. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 30 é um lamento contra o Egito, né? Assim como o Senhor profetiza no capítulo 29, ele libera esse lamento dizendo que ele vai agir com mão forte, mão poderosa, mão de juízo sobre a nação do Egito, para que eles saibam que ele é o Senhor.
capítulo 31, para nós finalizarmos a nossa leitura de hoje. No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a você em majestade? Considere a Assíria, outrora um cedro do Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta, era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer em grande altura. Seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto que todas as árvores do campo, brotaram muitos ramos e seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura de água. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos, todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era de uma beleza majestosa com seus ramos que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os pinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu o fiz belo com rica ramagem, à inveja de todas as árvores do Éden do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano Senhor: como ele se ergueu e se tornou tão alto, alçando seu topo acima da folhagem espessa, e como ficou orgulhoso da sua altura, eu o entreguei ao governante das nações, para que este o tratasse de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei, e a mais impiedosa das nações estrangeiras o derrubou e o deixou. Seus ramos caíram sobre os montes e em todos os vales. Seus galhos jazeram quebrados em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram de sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída, e todos os animais do campo se abrigaram em seus galhos. Por isso, nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alçando o seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Estão todas destinadas à morte e irão para debaixo da terra, entre os homens mortais, com os quais descem a cova. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que ele foi baixado à sepultura, fiz o abismo encher-se de pranto por ele, estanquei os seus riachos e a sua fartura de água foi retida. Por causa dele, vesti o Líbano de trevas e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz das nações tremerem ao som da sua queda, quando o fiz descer à sepultura com os que descem à cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. Todos os que viviam à sombra dele, seus aliados entre as nações, também haviam descido com ele à sepultura, juntando-se aos que foram mortos à espada. Qual das árvores do Éden pode comparar-se com você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado, irá para baixo da terra com as árvores do Éden. Você jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Eis aí o faraó e todo o seu grande povo. Palavra do soberano Senhor. Capítulo 31, ele vai falar sobre essa questão do Egito, né? Ter se erguido tão alto, ter se tornado uma árvore tão frondosa, né? Onde dava mantimento, sombra, onde dava segurança para todas as nações que estavam ao seu redor. Dava abrigo para todo mundo que queria. Ele tinha o domínio sobre tudo, né? Mas o Senhor, então, o derruba, como qualquer árvore que o Senhor pode derrubar com o seu poder, com a sua soberania, né? Então, quando o homem, quando as autoridades, quando uma nação, ela se levanta achando que ela é superior a Deus, que ela é super poderosa, né? Que ela está acima de qualquer soberania de Deus, então ela é totalmente derrubada. A palavra do Senhor, ela sempre vai ser muito clara, que Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não negocia a sua glória com ninguém.
Deus não se coloca abaixo de ninguém, porque Ele é Deus. Se assim não fosse, Ele não seria Deus. Então a gente precisa entender que toda arrogância, toda prepotência, toda autossuficiência vai ser abatida pelo Senhor nas nações, ao redor do mundo, com seus príncipes, com seus governos, com o seu poderio, com o seu exército, com o que quer que seja, que o ser humano se levante achando que ele é superior a Deus, ele vai ser derrubado da mesma maneira que ele se ergueu. Deus é poderoso para mostrar o seu poder contra toda a impiedade e injustiça na terra, né? O ser humano não foi feito para subjugar o outro. O ser humano foi feito para viver em comunhão, foi feito para viver em comunidade, né? Deus nos fez como filhos dele, então somos todos irmãos e é assim que deveríamos viver. Mas infelizmente, o ser humano, por causa do pecado, ele quer submeter o outro ao seu poderio, à sua escravidão, né? A forma dele lidar com o ser humano, isso é muito triste. E as nações mais poderosas da terra já viram um pouco do que a mão de Deus pode fazer, né? A Bíblia é muito clara em mostrar isso ao longo desses quase 6.000 anos de existência da terra. Amém, queridos? Terminamos aqui então nossa leitura. Amanhã a gente continua a partir do capítulo 32. Nós vamos toda essa semana aqui dentro do livro de Ezequiel e no começo da semana seguinte a gente vai finalizar então o profeta Ezequiel. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, ótima quarta-feira. Vamos seguir em nome de Jesus, né, com a nossa leitura, com o nosso devocional. Esteja aí meditando, olha para o texto, né, com atenção. Deixa o Espírito Santo guiar você nessa leitura, no entendimento dela, né? Não se canse em ler a palavra, não negocie esse tempo, né, que a gente tem aqui de leitura da palavra, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.